Oi, gente! Estamos aqui com essa blusinha crochê, feito com esses quadrados aqui na pala, não é? Depois algumas carreiras aqui no corpo. Ficou bem bonita. Deixa eu dar aqui algumas informações para vocês. Estou chamando de blusa florida crochê. Usei fio Anne, que é o Tex 295, né? É um fio médio assim, na espessura. Usei um novelo na cor 5398, que é a cor musgo, que é esse verde aqui. E um novelo na cor 7625, que é a cor castanha, que é esse begezinho aqui, tá? Eu furo o plástico aqui, ó, e tento tirar o fio do meio, né? Aí eu só vou fazendo e o fio fica protegido no plástico, para não pegar pó, enfim. E usei uma agulha 3,5, tá? Ela é bem simples assim, ela tem uma pala com 12 quadrados. Cada quadrado, são 12 quadrados, né? Cada quadrado mede 9 por 9 centímetros. E aí depois a gente faz algumas carreiras aqui em volta dos quadrados, até atingir essa medida aqui da axila, né? Eu deixei a minha bem ampla, assim, deixei com 22 centímetros, tá? E depois temos o acabamento aqui no decote, na manga. E aí depois você acrescenta algumas carreiras aqui, até atingir a medida que você quiser, no comprimento, né? A minha ficou com 52 centímetros no total, na altura, a largura com 50 centímetros, tá? Essa medida aqui da caba ficou em 22, o ombro ficou com 14 e essa medida aqui ficou com 18. Antes era 20, mas em função do acabamento acabou ficando com 18 centímetros, tá? Então, ela toda composta desses quadradinhos aqui, que eu vou ensinar, que eu achei bem fofo esse modelito, tá? E vocês vão ver então todo o restante aí no decorrer do vídeo, tá certo? Bom, então vamos ver como é que se faz esse quadrado. Nozinho na agulha. E vou fazer aqui 6 correntes, tá? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E vou fechar lá na primeira correntinha com ponto baixíssimo. Aqui eu levanto uma corrente e aqui dentro desse círculo eu vou fazer 16 pontos altos. Aqui eu tenho 1, 2, 3. Então aqui eu fiz 16 pontos baixos dentro desse círculo e vou unir aqui no primeiro ponto com ponto baixíssimo, tá? E corto o fio. Uma correntinha para arrematar. Agora eu vou mudar para a cor verde. Aqui eu já vou dar o nozinho na agulha. E já vou começar com ponto alto, tá? Laçada, segura. E venho em qualquer um desses pontos aqui, ó. E faço um ponto alto. Uma corrente. No próximo ponto baixo, um ponto alto. Uma corrente. No próximo ponto, um ponto alto, uma corrente.
Sempre assim em toda a volta, tá? Então, nós vamos ficar com 16 pontos altos intercalados por uma correntinha. Então, aqui estou com 16 pontos altos. Aqui fiz o meu último ponto alto, uma corrente, e vou unir aqui em cima no primeiro ponto alto que a gente fez. Vou cortar o fio. Vamos mudar de cor novamente para a cor castanha. Aqui eu vou dar um nozinho na agulha. E vou começar aqui com um ponto baixo em qualquer um desses espaços, tá? Ponto baixo. Laçada. No próximo espaço, nós vamos fazer um leque composto de 3 pontos altos, duas correntes e no mesmo lugar ainda 3 pontos altos. Então, o que é que eu fiz aqui? Fiz 3 pontos altos, duas correntes e mais 3 pontos altos no mesmo espaço. No próximo espaço, um ponto baixo. No próximo espaço, mais um leque. Dois pontos altos, 3 pontos altos, duas correntes e mais 3 pontos altos no mesmo lugar. No próximo espaço, um ponto baixo. No próximo, um outro leque desse aqui, com 3 pontos altos, duas correntes e 3 pontos altos. No próximo espaço, um ponto baixo. No próximo espaço, um leque. No próximo espaço, um ponto baixo. Por toda a volta, nós vamos fazer isso, tá? Estou chegando aqui no final. Fiz um leque. No próximo espaço, um ponto baixo. No próximo espaço, um leque com 3 pontos altos, duas correntes e mais 3 pontos altos no mesmo lugar. E aqui eu já tinha feito o ponto baixo lá no início, né? Então, aqui eu vou fechar com um ponto baixíssimo nesse ponto baixo. E vou cortar o fio e vamos trocar de cor. Uma correntinha para arrematar. Assim parece que ele fica muito embabadado, né? Mas é assim mesmo. Na próxima carreira, ele já vai se ajeitar. E ao mesmo tempo vocês podem já ir escondendo essas pontas, não é? Ou arrematar no final. Algumas eu escondi aqui, outras não. Mas é isso por enquanto. Então vamos trocar aqui de cor, vamos para a cor verde novamente. Nozinho na agulha. Então eu venho aqui, ó, no meio de um leque desses. E faço um
ponto baixo. 3 correntes, 1, 2 e 3. Nós vamos agora transformar ele num quadrado, tá? No próximo leque, bem aqui no meio do leque, nós vamos fazer outro leque com 3 pontos altos, duas correntes e 3 pontos altos. Fiz o leque, 3 correntes. Venho no próximo leque no meio, um ponto baixo. 3 correntes. No meio aqui do próximo leque, outro leque. Com 3 pontos altos. Duas correntes. E mais 3 pontos altos. Três correntes, 1, 2 e 3. No meio aqui do próximo leque, um ponto baixo. 1, 2 e 3. No próximo leque, aqui, um outro, na metade aqui desse leque, né? Fazer um outro leque desses. Então, nós vamos ficar com 4 leques, um em cada canto. E aqui no meio, 3 correntes, um ponto baixo, 3 correntes, tá? Veja como está. Aqui eu fiz o último leque. 3 correntes. E vou unir aqui nesse primeiro ponto baixo que a gente fez aqui no início da carreira, tá? Com ponto baixíssimo. Então, aqui ele já está um quadradinho, né? A próxima carreira é toda de ponto alto. Então, aqui em cima desse ponto baixo, eu vou fazer 3 correntes para simular um ponto alto. Aqui onde nós temos 3 correntes, vamos fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3. Em cima aqui do leque, em cada ponto, um ponto alto. 1, 2 e 3. Aqui no ângulo, nos 4 ângulos, nós vamos fazer isso, ó. 3 pontos altos. Duas correntes e 3 pontos altos no mesmo lugar. Aqui em cima desses 3 pontos altos, um ponto alto em cada ponto. Aqui nós temos 3 correntes, 3 pontos altos. Aqui nós temos um ponto baixo, vamos fazer um ponto
alto em cima desse ponto baixo. Aqui nas correntes, 3 pontos altos. E assim por toda a volta. Então, essa carreira é toda de ponto alto, tanto nas correntinhas, como em cima aqui do leque, né? 3 aqui, 3 aqui. E não esqueçam que aqui no ângulo, nós vamos fazer 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos em cada um desses ângulos aqui, tá? Já volto. Estou encerrando aqui. Aqui ainda faltam 3 pontos altos em cima dessas 3 correntes. E um ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha. E assim encerramos, então, o quadradinho. Então, tem que ser feito 12 quadrados iguais a este, para montar a pala da nossa blusa, tá? Ainda tem que arrematar as pontas, enfim. E aí, depois que vocês tiverem feito os 12 quadrados, a união é feita com... Eu costurei mesmo, não é? Com uma agulha de tapeçaria. Vou pegar aqui a parte da blusa que já está mais adiantada aqui, só para exemplificar aqui para vocês como é que se faz essa costura, tá? Vou fazer aqui desse lado, só para mostrar mesmo, tá? Então, aqui vocês têm que, aqui no ângulo, ó, unir esse ângulo com este aqui, ó. E depois ir costurando, pegando as duas alcinhas, tá? As duas alcinhas do primeiro ponto de lá com o primeiro ponto de cá. Ponto a ponto. Fazendo essa costura, tá? Vocês também podem fazer com ponto baixo, né? Com crochê. Mas eu ainda prefiro fazer com... costurar mesmo com agulha, porque ele não fica com aquele cordão saliente, né? Pelo avesso, ó. Ele fica lisinho assim, né? Não fica com aquele cordão saliente que me incomoda um pouco na pele. Então, eu prefiro costurar, ó, pegando as duas alcinhas de um lado e as duas alcinhas do outro. E ir costurando assim. Por toda a lateral, né, do quadrado, e aí chegar aqui e unir o ângulo desse aqui com esse aqui, tá? Assim foi feita a costura, então. Só para exemplificar aí para vocês, tá? Então, depois que vocês fizerem os 12 quadrados, então vocês vão ter que fazer a união desses quadrados, como eu vou mostrar aqui, ó. Deixa eu distanciar um pouco, ó. Vocês vão costurar, ó, 4 quadrados, tá? Um no outro, aqui nas laterais, ó. Atrás também se repete, é a mesma coisa, ó. 4 quadrados aqui. E aqui para os ombros, ó, coloquem mais 2. Mais 2 de um lado e 2 do outro. Então, fica 4 para frente, 4 para as costas e 2 para cada ombro. 4, 8, 10, 12. Aí ficam 12 quadrados. Que vocês vão unir. Isso aqui já é um outro passo mais adiante, tá bom? Bom, gente, então aqui estão os quadrados, não é? Todos emendados, os 12 quadrados, que vai ser a nossa pala, né? Agora eu vou dobrar aqui no meio. E aqui eu necessito ainda de algumas carreiras a mais, né? Para chegar aqui na minha medida da cava.
Vamos ver quanto está aqui. Tá 18 centímetros. E eu gosto de 21 até 22 centímetros. Pra ficar uma cava mais larguinha, tá? Aqui o decote tá com 20, tá? Então, como eu quero essa cava mais larga, e a largura do corpo também, se eu deixasse assim, ia estar estreito. Então, eu vou ter que fazer umas carreiras a mais aqui em volta destes quadrados. Vou fazer em toda a volta. Aí eu vou começar aqui por um canto aqui do square. Vou começar aqui por um cantinho, ó. Vou dar aqui um nozinho na agulha. E já vou começar com ponto alto, laçada, segura. E vou vir aqui no ângulo, bem no cantinho, e faço meu ponto alto. Aqui vão ser os aumentos, tá? Nos 4 cantos, aqui, aqui e aqui. E nesses cantos sempre vai um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto, no mesmo lugar, tá? Mas eu vou começar com apenas um ponto alto. No final de toda a volta é que eu vou completar este aumento aqui. E aí depois é um ponto em cada ponto, sempre com ponto alto. Então eu vou seguindo aqui por toda essa lateral, um ponto alto para cada ponto. Inclusive aqui na emenda dos quadrados, também vou colocar um ponto aqui. Ó, coloco um aqui no ângulo do square, outro aqui e outro aqui, tá? Ó, estou chegando aqui na emenda, na costura, né, de um quadrado com outro. Aqui eu ainda tenho um ponto. Aqui dentro do ângulo, eu vou colocar um. Aqui na emenda, com a costura que eu fiz com agulha de tapeçaria, outro. Aqui já tá o ângulo do quadrado posterior. Coloco também um ponto alto ali e sigo com ponto alto. Então eu vou fazer isso por toda essa lateral e quando chegar aqui no canto eu volto para mostrar o aumento completo. Bom, já fiz tudo aqui. Tô chegando aqui no ângulo, no outro canto, né, na outra quina. Aqui dentro deste espaço, um ponto alto, 2 correntes e mais um ponto alto no mesmo lugar. Assim. E seguimos com um ponto alto por toda essa lateral aqui. Aí quando chegar aqui no canto, repete novamente este aumento. Vem por aqui, quando chegar neste canto a mesma coisa, vem por aqui, e aí quando eu chegar aqui no fechamento, pra gente completar este aumento, eu volto. Bom, já dei aqui toda a volta, tô chegando aqui no final. Fiz aqui o meu último ponto, e vou completar o aumento, então lá do início, não é que ficou incompleto. Aqui dentro eu vou fazer um ponto alto. E em vez de fazer 2 correntes, eu vou substituir por um ponto meio alto, tá? Laçada e tira tudo junto. Que aí eu já fico aqui no meio do ângulo para iniciar a próxima carreira. Aí eu vou fazer 3 correntes para simular um ponto alto. E já vou lá no próximo ponto, no primeiro aqui, e já faço o ponto alto e sigo fazendo ponto sobre ponto, e no final, quando eu der toda a volta, chega aqui, aí sim eu completo
este ângulo, fazendo mais um ponto alto e mais um meio ponto alto aqui na terceira corrente para fechar a carreira, tá bom? Então é isso que eu vou fazer. Daqui para frente eu vou fazer acho que mais umas 2 ou 3 carreiras dessa mesma forma, sempre mantendo os aumentos aqui nos 4 cantos, tá certo? Para aumentar essa pala, para depois provar, tem que provar, viu, gente? Para ver se a cava vai estar boa aqui, se não vai estar apertando embaixo do braço, tá bom? E a largura também aqui, se tá legal para vocês. Isso aí é uma dica importante, tá? A gente tem que sempre que ir provando. E depois eu volto, então. Bom, gente, eu já aumentei aqui, então, algumas carreiras. Amarrei aqui, ó. Quando eu cheguei aqui em 22 centímetros, que era a cava que eu queria, mais larguinha, ó, 22 centímetros. Aí, eu parei com essas carreiras aqui de aumento da pala, tá? E aqui também já está a largura mais ou menos do corpo que eu quero. Aí eu amarrei aqui, ó, nos 2 ângulos aqui dos aumentos, amarrei de um lado, amarrei do outro e provei, tá? Tem que provar para ver se fica bom. Eu até vou desmanchar isso aqui. Vou tirar essa parte aqui que eu amarrei para mostrar melhor o que é que eu fiz. O que é que eu fiz aqui de carreiras, tá? Olha. Deixa eu aproximar um pouco. Foi muito. Aqui. Olha, fiz aquela primeira carreira de ponto alto que eu fiz com vocês aqui, tá? E depois fiz a segunda carreira aqui de ponto alto, sempre mantendo aqueles aumentos, né, nos 4 cantos. Depois eu fiz essa carreira vazada de ponto alto vazado, que é um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, pulando uma correntinha de base, tá? Um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, pulando uma corrente de base. Aquele ponto tela, né? Ponto rede, que alguns chamam. Ele é bem simples. E por último, eu fiz uma carreira de meio ponto alto. Aquele que a gente dá a laçada e tira tudo junto, né? Então, esse meio ponto alto. Aí eu parei aqui com esse aumento da pala. Agora, o que é que falta? A gente falta continuar aqui no corpo. Aqui. E deixar as mangas em espera, né? Eu talvez ainda faça algum acabamento aqui na cava. Mas manga mesmo não vou fazer. Vou só continuar aqui no corpo, então. Aqui, já peguei o meu fio. Vou entrar aqui nesse outro canto. E aqui eu vou fazer, então, 3 correntes. Para simular o primeiro ponto alto. Aqui eu estou no ângulo, né? Vou no primeiro ponto aqui do ladinho. Deixa eu aproximar. E vou fazendo o ponto alto em todos os pontos que eu encontrar aqui. Até chegar ali na outra cava. Que aí eu volto para mostrar, tá? Então, essa cava aqui já ficou fechada. Então, eu já fiz tudo aqui. Tô chegando aqui no outro ângulo aqui da axila, tá?
Então, eu vou dar uma laçada na agulha, enfiar minha agulha aqui no ângulo, vou pegar o ângulo lá de trás, vou enfiar aqui também no ângulo, e aqui simplesmente vou fazer um ponto alto, juntando essas duas partes, a frente e costas. Ponto alto. Aqui então já ficou unida a segunda cava. Aí vou para outra parte e fazer toda a minha carreira aqui de ponto alto. Aqui iniciando no primeiro ponto, aqui. Aqui no primeiro ponto. Já vou pro segundo. E continuo. E continuo então fazendo ponto alto por toda essa parte aqui. E aí quando chegar aqui no final da carreira, chego aqui no meu último ponto e faço a união aqui na terceira correntinha, tá? E aí, gente, eu vou inventar aqui, eu não sei ainda como é que eu vou fazer, qual é o ponto que eu vou usar, mas certamente vai ser de ponto alto e de vez em quando uma carreirinha desse ponto tela aqui, tá? Desse ponto alto vazado. Aí eu vou fazer até o comprimento desejado. E depois talvez eu faça algum acabamento aqui na manga. E aqui no decote eu quero fazer também com um ponto alto e fazendo as diminuições aqui nesses 4 cantos, não é? Para não ficar embabadado. Bom, gente, voltei aqui para mostrar o que eu fiz aqui no corpo, tá? E o acabamento aqui da manga e o finzinho aqui do decote. Então vamos ver. Até vou... uma dica antes de mostrar. Essas emendas aqui, ó, na lateral, como eu trocava de cor, não é? Às vezes eu fazia, iniciava a nova cor desse lado e às vezes iniciava deste lado, ó. Para a emenda aqui, ó, não ficar sempre no mesmo lugar, tá? Para não ficar marcado. Então, às vezes eu começava desse lado e às vezes começava desse lado, aqui no corpo, tá? Então, vamos ver o que eu fiz. Até vou virar ela assim de ponta cabeça para mostrar melhor. Ó, até aqui eu já havia mostrado, né? Que foi a parte aqui que também pertencia à manga também, né? Que fazia junto corpo e manga. Aqui aquelas duas carreiras de ponto alto, uma carreira de ponto alto vazado e uma carreira de ponto meio alto. Depois disso, olhem, eu fiz 2 carreiras de ponto alto. A próxima eu fiz também de ponto alto, ó. Mais um ponto alto pegando as 2 alcinhas da corrente e o outro pegando só na alcinha de trás. Um pegando as 2 alcinhas e um só na alcinha de trás. Eu vou tentar exemplificar aqui, ó, na lateral deste quadradinho, tá? Para vocês aqui. Vou tentar mostrar os pontos que eu fiz aqui bem rapidinho. Aqui nesse canto eu vou botar um ponto alto. Então, é um pegando as 2 alcinhas do ponto e o outro pegando só na alcinha de trás. Deixa eu puxar aqui o meu fio, que deu uma emboladinha, é normal, né? Vida de crocheteira é isso.
Nossa, embolou mesmo. Oh, meu pai. Na hora de gravar é que acontecem essas coisas. Estão vendo? Vamos lá. Então, um eu peguei nas duas alcinhas e no outro só na alcinha de trás. Um nas duas alcinhas e o outro na alcinha de trás. Aí ele fica com esse detalhe, ó. Um sim e um não você pega nas duas alcinhas, tá? Então foi isso que eu fiz aqui. Depois eu fiz uma carreira de ponto alto cruzado. Aqui já estou no verde, né? Vou exemplificar aqui, ó. A gente pula um ponto, no próximo faz um ponto alto. Aí volta, laçada, volta naquele ponto que a gente não fez e faz o ponto alto. Aí ele fica cruzado. Pula um ponto, vai no seguinte. Volta naquele que a gente não fez e faz. Pula um ponto, vai no seguinte. Volta. Se você já sabe esses pontos, né, você pode pular aí o vídeo. E aí fica esse ponto cruzado. Nós estamos aqui. Depois fiz uma carreira de ponto alto. Depois em bege fiz uma carreira de ponto alto. E essa carreira aqui de ponto alto vazado, ó. Aqui é o seguinte, ó. Dois pontos altos juntos, um do lado do outro. Uma corrente de espaçamento, pulando uma correntinha de base. Dois pontos altos, um do lado do outro. Uma corrente, pula uma correntinha de base. E dois pontos juntos, um do lado do outro. Uma corrente, pula uma corrente de base, tá? Foi isso que eu fiz. Só vou completar aqui para mim chegar na próxima carreira para mostrar algum outro ponto. Vamos ver. Depois desse aqui eu fiz uma carreira de ponto alto. Aí depois, olhem, eu fiz 3 carreiras de ponto alto duplo, dá 2 laçadas na agulha, né? Esse cordão bege aqui na cor castanha foi feito posterior, que eu vou mostrar também. Então, ponto alto duplo, aqui a gente inicia então com 4 correntes para dar a altura de um ponto alto duplo, né? 2 laçadas na agulha, já vai aqui no segundo ponto. E tira 2, tira 2, tira 2. 2 laçadas na agulha. Tira 2, tira 2, tira 2. 2 laçadas na agulha. Aqui tem uma corrente, então aqui também tem um ponto. Vou fazer aqui. 2 laçadas na agulha. Tira 2, tira 2 e tira 2, tá? Ponto alto duplo. Então, foram 3 carreiras. Isso aqui depois eu vou mostrar. Depois eu fiz uma carreira de ponto alto, uma carreira de ponto alto cruzado, que eu já mostrei aqui. Uma carreira de ponto alto. Depois eu tenho 1, 2, 3, 4 e 5 carreiras de meio ponto alto, pegando sempre na alcinha de trás. Deixa eu exemplificar aqui, vou fechar aqui para reiniciar, tá? Aqui eu vou fazer então, meio ponto alto. Uma laçada
enfia no ponto. Ah, mas é feito na alcinha de trás, então não pega as duas, só pega a de trás. E tira tudo junto. Laçada só na alcinha de trás e tira tudo junto. Ponto meio alto. Laçada, ponto meio alto. Então é isso que eu fiz aqui, mudando, né, uma carreira de cada cor, ó. Quando a gente pega só na alcinha de trás, a alcinha da frente fica aqui, ó, aparecendo. Tá bom? Depois, uma carreira de ponto alto, uma carreira de ponto alto duplo, como eu mostrei aqui, uma carreira de ponto alto, depois uma carreira de ponto alto, já em verde. Aqui, esse ponto alto vazado de 2, né? Como eu já ensinei. Aqui, nessa primeira aqui, ó. 2 pontos altos, uma corrente, pula uma corrente de base, tá? Aqui. Depois, fiz uma carreira de ponto alto. Uma carreira de meio ponto alto. E uma carreira aqui em bege de ponto baixo. Isso aqui é feito posterior, ó, tá? Então, esses enfeites, assim, como se fosse um bordado, né? Feito posteriormente, com uma linha que fique saliente, né? Com uma linha que fique contrastante, ó. Você vai pegar, vai colocar a linha de outra cor aqui por baixo e vai enfiar a sua agulha bem aqui, ó, na união aqui dos pontos, em cada ponto, ó. Enfia aqui e puxa o fio. Já enfia lá no outro ponto, segura essa ponta, né, a menor, e vai puxando o fio por dentro. É como se fosse uma corrente, né? Um bordadinho assim. Você vai puxando, ó, a linha lá atrás, ó. Olhem, puxa o fio lá atrás e traz para frente e passa por dentro da correntinha. Aí fica isso aqui, que foi o que eu fiz aqui, aqui e aqui também, ó. Aqui eu puxei 5 vezes por 5 pontos, aí fiz 2 correntes. Eu vou mostrar aqui, peraí. Agora eu vou pegar o fio bege para aparecer aqui. Vamos ver. Essa confusão que eu tô fazendo aqui. Vou fazer aqui nessa borda, porque vai ficar melhor, tá? Então, puxo meu fio para cá, vou no próximo ponto, puxo por aqui. Aqui eu já tenho 1, 2, 3, 4 e 5. Então, fiz 5 pontos baixíssimos, né? Aqui eu faço 2 correntes e enfio no próximo ponto e puxo o fio. É como se fosse um picô, mas não é um picô, né? É só uma ondinha. Aqui eu faço 1, 2, 3, 4 e 5. 2 correntes, vou no próximo ponto
e puxo o fio e passo por dentro. Aí reinicio 5 pontos baixíssimos, 2 correntes e reinicio de novo. Aí fica essas ondinhas aqui, e foi o que eu fiz aqui, ó, em toda essa borda aqui de baixo. Aí depois ainda fiz uma carreira de ponto baixo, aqui, ó, depois disso, porque o ponto, nesse ponto baixíssimo, ó, os pontos ficam disponíveis aqui. Então aqui dá para fazer essa carreira de ponto baixo que eu fiz, tá? Como se fosse assim, ó. Vou no próximo ponto, ponto baixo. No próximo ponto, ponto baixo. No próximo ponto, ponto baixo, tá? Aqui atrás dessa ondinha também você faz um ponto baixo. E segue. Aí fica esse ponto baixo depois dessa carreira aqui, onde eu faço as ondinhas, né? Só que tem que trocar de cor aqui, senão não vai aparecer, tá? Foi o que foi feito aqui, ó. Primeiro esse das ondinhas. E depois uma carreira de ponto baixo. A mesma coisa eu fiz aqui na manga, olha. Depois daquela carreira de ponto meio alto que eu fiz, ó. Eu fiz esse da ondinha, 5 pontos baixíssimos, 2 correntes, 5 pontos baixíssimos, 2 correntes. E depois no final, uma carreira de ponto baixo, tá? Bom, gente, eu estou aqui no acabamento do decote. Estou fazendo primeiro uma carreira aqui de ponto baixo em toda a volta do decote, na mesma cor aqui da última carreira dos quadrados, tá? Então, nesses cantos aqui, ó, neste, e aqui, nós temos que fazer uma diminuição, né? Para não ficar embabadado esses cantos, para conseguir fazer essa curva, tá? Então, aqui, vejam bem. Aqui nós temos nesse canto aqui do decote, nós temos 3 quadrados, né? 3 squares. Então, aqui nós temos um espaço que é do ângulo do square, tá? Um aqui. Aqui tem um outro square, então nós temos um segundo espaço aqui. E aqui está o terceiro, ó, um outro espaço aqui. Então, nós temos aqui 3 ângulos desses quadrados aqui, que a gente vai fazer, então, essa diminuição, ó. Então, é bem simples. Fiz ponto baixo até o último ponto. Vou enfiar minha agulha aqui nesse espaço aqui do ângulo do square e só puxo o fio. Vou entrar aqui no ângulo desse square aqui e só puxo o fio. E neste aqui, e só puxamos o fio. Deixa eu pegar aqui meu fio. Aí ficamos com 4 laçadas na agulha e tiramos tudo junto. E aqui no primeiro ponto, já aqui dessa parte da frente do decote, já vamos fazer então os pontos baixos, normalmente, tá? Então, nos 4 cantos a gente tem que fazer isso, tá? Com os 3 ângulos dos squares que se encontram aqui, este. Aí, com essa diminuição, ó, ele fica retinho, essa quina aqui, não, esse canto aqui, e não fica embabadado. E depois ainda vou fazer uma outra carreira de ponto alto aqui. E aqui já estou na carreira de ponto alto. E de novo nós temos que fazer aqui uma diminuição, tá?
para conseguir fazer essa curva aqui bem justinha, ó. Pra ela ficar plana, né? Não ficar sobrando nada aqui, tá? Então, já fiz essa. Vou fazer essa aqui com vocês, ó. Vejam. Aqui eu estou vindo com um ponto alto, né? Em cima daquela carreira de ponto baixo. E aqui me encontrei com a quina. Então, vejam bem, ó, que aqui bem na quina nós temos um ponto. Aqui. E antes dele e depois dele é onde nós vamos fazer as diminuições, tá? Então, entramos nesse ponto aqui, fizemos um ponto alto incompleto. Laçada, entramos naquele bem da curva, fizemos um ponto alto incompleto. E no próximo, ponto alto incompleto. Encerramos tudo junto. E já viemos aqui no próximo ponto e fizemos o nosso ponto alto. Tudo bem justinho aqui para não ficar sobrando. E seguimos normal até a próxima curva lá, onde nós vamos repetir isto. Aí vejo que a quina, ela fica bem plana, ó, não fica sobrando ponto aqui assim, tá? Aqui no decote também, ó. Depois daquela carreira de ponto alto que eu mostrei o aumento, ó, eu fiz uma carreira aqui de ponto baixo. E aqui bem na união entre as duas carreiras eu fiz a mesma coisa, ó, 5 baixíssimos e 2 correntes para fazer essa ondinha. 5 baixíssimos, 2 correntes. 5 baixíssimos, 2 correntes, tá? Então isso eu fiz na manga, no decote e aqui embaixo. Eu espero que tenha dado para entender essa confusão que eu fiz aqui. E que vocês façam aí, se fizerem me marquem aí com a hashtag VejaAjude, eu adoro ver os trabalhos de vocês, tá bom? E aqui aproveitem, não é, esse passo a passo, que eu ando meio desanimado aqui com o YouTube. É muito trabalho, é muito tempo gasto, né, e pouco retorno. Mas à medida que eu for fazendo alguma coisa que eu acho legal aqui, eu vou compartilhando com vocês, tá bom? Um beijo grande então e até o próximo vídeo, gente. Tchau!